Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor e especialista em NR10. E para o vídeo de hoje eu trouxe este tema, NR10, EPIs e treinamentos, né? EPIs e treinamentos. E o tema deste vídeo, né? Me deixou claro essa enquete que eu coloquei, né? Coloquei aí no início de dezembro essa seguinte enquete. Você sabe responder? Um trabalhador irá atuar em uma instalação desenergizada. Quanto ao risco elétrico, a NR10 exige desse trabalhador 2 pontos. Letra A, nada. Letra B, uso de EPI. Letra C, treinamento específico. Né? E na realidade a resposta certa é nada, não é? É nada. A resposta certa é nada. Mas eu percebi uma certa dificuldade, né? Do pessoal colocar como nada. Poucas pessoas se atreveram a assinalar o nada. E não é de se estranhar, né, gente? O tanto de EPI que a gente vê, né? Você tem que ter EPI até para entrar na firma, né? Até para se apresentar lá na firma, você tem que ter EPI, né? Será possível que o cara vai estar trabalhando lá numa instalação elétrica sem EPI, sem treinamento? É duro, né? Dá uma dor no coração, tem que ser corajoso para assinalar nada, né? Então vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo e eu vou fazer em 2 etapas. Primeiro eu vou falar o que está na NR10, o que diz a NR10 e por que diz a NR10. Como se encontram os EPIs e o treinamento dentro da estratégia da NR10 para se garantir segurança. E num segundo momento, nós vamos conversar o que as firmas estão fazendo e por que elas fazem, né? Então, o que a NR10 diz e o que a gente encontra aí em campo, tá? O que a NR10 diz sobre isso, né? Isso é muito importante, né, senhores? Nós temos uma legislação, a gente precisa cumprir a NR10. A gente não pode se dar ao luxo de não conhecê-la, de não compreendê-la, de não entender o que está escrito ali. Então, é nosso dever, né? É nosso dever, nas missas fala é nosso dever e nossa salvação, né? Eu vou usar aqui, vou me atrever. É nosso dever e nossa salvação conhecer a NR10, né? Senão a gente não sabe o que fazer ou como lidar, né? Então a gente precisa conhecer a NR10. Vou tratar de assuntos aqui bem gerais, porque a gente conhece o objetivo único da NR10, garantir segurança e saúde. Se você não concorda ou não entendeu esta frase, vai lá no item 10.1.1, primeiro item da NR10, e leia e veja se você consegue entender esse objetivo único que está lá. Que está lá. Ok, o objetivo único é esse. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a análise de risco. O que é a análise de risco? Responder a seguinte pergunta: o que ameaça a segurança? O que pode dar errado? O que pode causar acidente aqui nesse momento, nesse panorama, nessa situação em que nós encontramos, quando nós vamos fazer esse serviço, né, que nós temos que fazer. Então, o que ameaça a segurança? E, uma vez identificado o que ameaça a segurança, tomar medidas de controle desses riscos, né? Até que o risco seja tolerável. E quando o risco for tolerável, o risco for aceitável, né, nós estaremos fazendo um trabalho seguro o suficiente. Seguro o suficiente. Análise de risco e medidas de controle. Isso a gente faz de forma automática em nossas vidas. Isso aí não é novidade, não. Os nomes é que podem ser novidades, né? Então você está de manhã fazendo um café, você está fervendo a água, né? E seu filho pequeno, naquela idade de muita curiosidade e pouca responsabilidade, adentra na cozinha, não é? Você está fazendo um café, você fica tranquilo? Não. Mas por que você não fica tranquilo? Você fez uma análise de risco. Criança curiosa e água fervente em cima do fogão, não é? Então você já está percebendo aí um risco de ter um acidente sério ali.
E o que você faz? Toma medidas de controle. Ô filho, vai brincar com seu irmão ali na sala? Tira a criança do cenário e fecha a porta da cozinha e continua fazendo seu café. A gente faz isso automático, tá? Análise de risco e medidas de controle para que esse risco esteja num risco tolerável, né? Um risco tolerável. Ok, o caminho, o conceito, ok, está visível, está compreensivo, né? Mas surgem dúvidas na hora de se implementar essas medidas de controle, né? Será que existe uma hierarquia? Será que tem uma forma de eu trabalhar essas medidas? Ou uma estratégia dessas medidas? Ou como é que eu faço, né? E existe, tá? Existe uma hierarquia dessas medidas. Ela está implícita na atual NR10, tá? Ela está implícita. Se você pegar esse item, com esse item, esse texto, você chega às conclusões que nós veremos aqui. E elas já estão expostas, já estão explícitas dentro da nova NR10, tá? Eu estou chamando aqui de NR10 proposta de alteração, nova porque ela ainda vai entrar em vigor, vai ser publicada, né? Então ainda não foi publicada, mas em breve nós a teremos em mãos. E vamos ver o que está na proposta de alteração, ou que estará em breve na nossa NR10, tá? Olha o 10.3.1. A organização deverá adotar medidas de prevenção contra riscos elétricos, choques elétricos, arcos elétricos, riscos adicionais, conforme o programa de gerenciamento de risco, que está lá na NR01, né? Que está lá na NR01, obedecendo a ordem de prioridade que está explícita na NR01, né? Então nós já conversamos aqui em outros vídeos, outras oportunidades, né, dessas revisões que todas as normas regulamentadoras estão sofrendo, né, e dentro de uma harmonia maior entre os textos, né, e dentro de um programa de gerenciamento de risco da firma, né, da firma. A organização vai ter que ter um programa de gerenciamento de risco. Mas vamos lá consultar o que é que está na NR01 quanto à questão de prioridades. Está lá no item 141, cabe ao empregador, né? Aí tem várias alíneas, e na alínea G está escrito a seguinte coisa: implementar medidas de prevenção com a seguinte ordem de prioridade, 2 pontos. Então aqui está a prioridade das medidas de prevenção, das medidas de controle de risco. A primeira é eliminação dos fatores de risco. Trabalhe isso, eliminação dos fatores de risco. E se o fator de risco estiver eliminado, senhores, não há mais nada com que se preocupar com aquele risco, não existe mais, não é? Então, no caso aí do nosso café, né? Ao você retirar a criança da cozinha e fechar a porta, e a criança não pode abrir a porta, não tem autonomia, não consegue abrir essa porta, então a criança está longe da água fervente, acabou o risco, não tem como essa criança se queimar com aquela água fervente. Isso que é eliminação de risco, né? Em não conseguindo a eliminação de risco, ela não for efetiva, né? Ela for parcial, digamos assim, né? 2. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Medidas de proteção coletivas, né? Não conseguiu eliminar o risco, medidas de proteção coletiva. Vamos voltar à água do café? Imagine só que você é o único adulto que está em casa, a criança não tem uma companhia, você que tem que fazer companhia, então a criança está na cozinha e você tem que dar assistência a ela e fazer o seu café simultaneamente. Então, tendo em vista essa situação, você toma medidas de controle coletivas. Você não pode retirar a criança da cozinha. Então, você acha uma atividade para ela fazer em cima da mesa, um desenho, papel, lápis de cera, seja o que for. Você pega a água que está fervendo e muda para a grelha mais recuada, mais afastada da beirada, mais próxima da parede, né, onde está encostado o fogão. Então, dificultando o acesso da criança caso ela chegue lá. E são medidas de controle coletivo, né? E presta atenção, né? Aí você tem uma situação mais controlada, percebe? Minimização
e controle dos fatores de risco com adoção de medidas coletivas. Segunda hierarquia. Então, você não conseguiu eliminar o fator de risco, tomou medidas coletivas, mas não foram efetivas, você parte para a terceira hierarquia, que é o quê? Minimização e controle dos fatores de risco com adoção de medidas administrativas e organização do trabalho. Esse é o terceiro nível, né? Então, vou voltar ao café. Você gerenciou, conseguiu fazer o seu café, mas você teve lá o estresse de controlar a situação da criança ocupada, a água fervendo, e você não quer mais isso, né? Então você toma uma medida de organização. Você vai acordar mais cedo para fazer o seu café antes da sua criança acordar, né? Isso é uma medida administrativa, né? Se você fizer o seu café quando com certeza a criança está dormindo, ela nunca vai se queimar na água fervente, não é? Então esse é um exemplo da terceiro nível de hierarquia. Em não conseguindo efetivamente o primeiro, que é a eliminação do risco, tomou medidas coletivas, mas não foram efetivas, tomou medida administrativa e de organização, mas ainda existe risco que não é aceitável, não é tolerável, a gente parte para o quarto passo, quarta hierarquia, que é a adoção de medidas de proteção individual. Agora surgiu o EPI, né? Nesse quarto momento, nós temos o EPI dentro da NR10, né? Então nós temos muito o que fazer antes de pensar em EPI, tá? Antes de pensar em EPI. Vamos ver o que é isso na NR10. O que é eliminação dos fatores de risco, né, na NR10? Está lá no 10.4.1. Isso tudo é da NR10 que entrará em breve, tá? Isso. Eliminação do fator de risco é prioritariamente eliminação do fator de risco com a desenergização, né? A desenergização da instalação elétrica, conforme o título 10.12. Nos 10.12 tem todos os passos, o que é a desenergização, os cuidados que tem que ter, a ordem que tem que fazer. Desenergização. Desenergização é eliminação do fator de risco elétrico, tá ok? Eliminação do fator de risco elétrico. Se nós eliminamos o risco, né? E nós eliminamos o risco, não há de se controlar algo que não exista, não é? A criança saiu da cozinha, né? Pronto, estamos em paz fazendo nosso café, não é isso? Estamos em paz, porque o risco não existe. Olha o que está no 10.12.1 e a gente precisa ver as consequências disso que está escrito. 10.12.1. Consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para o trabalho, obedecida a sequência abaixo. Liberadas para o trabalho. O que ele está falando? Desenergizada é igual liberadas para o trabalho. Se está liberadas para o trabalho, tem alguma outra exigência? Então, já está liberado para o trabalho. Quem é que pode trabalhar na instalação desenergizada? Qualquer trabalhador. Não tem risco elétrico, não tem energia elétrica. O que é que nós vamos exigir com relação aos riscos elétricos? Nada. Você está trabalhando em sua mesa e na sua mesa de trabalho você tem apenas papel, lápis, caderno, né? Não tem nada elétrico em cima da sua mesa, né? Lápis, caneta e papel. Te pergunto, quais as medidas para controle dos riscos elétricos é necessário para você trabalhar nessa mesa? Eu respondo, nenhuma, porque não existe energia elétrica ali. Não tem como você levar choque, não tem como produzir arco elétrico, não tem como ter uma situação danosa a você. E enquanto desenergizada, a nossa instalação se assemelha a uma mesa com lápis e papel em cima. Não existe energia elétrica. Então não há de se fazer nenhuma outra exigência. Já está liberada para o trabalho, né? Vamos voltar na nossa enquete? Está lá. Um trabalhador irá atuar em uma instalação desenergizada conforme a NR10. Existe energia elétrica? Não. Existe perigo elétrico ou fator de risco elétrico? Não. Existe risco elétrico? Não. Existe alguma exigência quanto ao risco elétrico? Não. Nada, né? Quanto ao risco elétrico, NR10 exige nada, tá? Nada. Vamos voltar, vamos caminhar mais um pouco, né? Vamos ver um exemplo do que é o 2, minimização através dos riscos, através de medidas de proteção coletivas.
as medidas de proteção coletivas, né? Está lá escrito no 10.4.3. Na impossibilidade de desindenização, medidas de proteção coletiva, conforme o título 10.5. E no 10.5 tem vários assuntos lá. Claro, nós não vamos adentrar aqui nesse momento, podemos fazer em outra oportunidade, né? Mas eu cito o que está escrito lá. Lá o 10.5.1, as partes vivas perigosas não devem ser acessíveis. O trabalhador não consegue alcançar as partes vivas, né? E as massas ou as partes condutivas acessíveis, quer dizer, o que está à mão do trabalhador não pode oferecer perigo elétrico, nem em situação normal, nem em situação de falha ou de falta. Está escrito. Olha o 10.5.1.2. Proteção básica consiste nisso. Olha o 10.5.1.3. Proteção supletiva. Bem, quem conhece a NBR 5410 está ouvindo aqui, está sendo remetida a NBR 5410, né? Mostrando aqui já uma aproximação da NR10 com as normas técnicas, muito bem-vinda, né? Na que hoje está vigorando, na NR10 que está vigorando, ele não entra em detalhes, ele fala assim, observa as normas técnicas. Aqui ele já está chamando alguns conceitos, tá ok? Isso são conceitos. Né, conceitos que existem na NR10, que existem na norma técnica para dentro da NR10. A NR10 sempre trabalha com conceitos, tá ok? Ela não é uma norma técnica, ela não é executiva, ela não é de ação, ela é de conceitos que a gente tem que providenciar. Olha o que está no 10.5.2, proteção coletiva contra arcos elétricos, né? Tenho certeza que quando pensa em arco elétrico, todo mundo pensa grau de ATPV, né? Qual que é o uniforme, né? Qual que é o EPI que ele tem que ter. A primeira coisa é a EPI. E nós estamos vendo que a EPI dentro da NR10 não é a primeira coisa, né? É a quarta coisa. Eliminação de risco, medidas coletivas, medidas administrativas e agora EPI. Temos medidas coletivas contra arcos elétricos? Sim. Está lá explícita na NR10, né? Conheceremos em outro momento. Vamos ver o que é 3, minimização de controle de risco com medidas administrativas ou organização do trabalho, né? Então, como é que está lá no 10.4.3, de novo, o mesmo item que nós já vimos, está falando, perdão, nós ainda não vimos esse, né? No 10.4.3 fala, medidas de proteção coletivas, quando não suficientes, a gente toma medidas administrativas e da organização, conforme o 10.6. O que é que está lá no 10.6? Olha só os assuntos que lá estão. Avaliação prévia antes da intervenção, esquema de diagramas unifilares, ordem de serviço específica, procedimentos de trabalho específicos, exame médico ocupacional de acordo com a ocupação, sinalização adequada, vedado uso de adornos pessoais, etc. Tem vários outros itens. Mas se você veja que são medidas colaboradoras da segurança e são administrativas, são da organização. Nenhum trabalhador vai para campo para emitir um procedimento de trabalho. O procedimento já existe, esse trabalhador foi treinado nesse procedimento, esse procedimento prevê os EPCs, os EPIs, o trabalhador sabe onde que eles estão, sabe inspecioná-los, sabe que estão adequados e ele vai para campo depois dos procedimentos prontos. Então, são assuntos da administração, são assuntos da organização, percebe? Então, tudo isso está no título 10.6 da nova NR10. Então, nós eliminamos o risco, mas não conseguimos. Tentamos eliminar, não conseguimos. Nós tomamos medidas coletivas e ainda não foi suficiente. Tomamos medidas administrativas e se ainda não for suficiente, agora sim, né? Agora sim nós vamos usar os EPIs. Está lá no 10.4.3, que nós acabamos de ver, vamos ver de novo, que tem a linha B, né? Se as medidas de proteção coletiva não forem suficientes, A, medidas administrativas, nós acabamos de ver, e B, medidas de proteção individual, conforme 10.10. Né? Vamos ver o que está no 10.10, peguei um item só dele. 10.10.1, no serviço em eletricidade, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, ok? Específicos e adequados. O que está por detrás desses específicos e adequados? É a análise de risco. Qual que é o risco aqui presente?
Eu vou trabalhar num painel e ele não está desenergizado. Está até desligado, mas não está desenergizado. Pode aparecer uma tensão, uma baixa tensão ali enquanto eu estiver trabalhando. E aí eu tomei as várias medidas e ainda existe a possibilidade de ser reenergizada por um descuido, por uma ação involuntária, por algum problema. Então eu vou tratar de me equipar com EPI. E nesse momento eu vou precisar de uma luva de isolação, de baixa tensão. Se eu usar uma luva que não é de isolação, essa luva não me protege daquele risco, né? Essa luva não me protege daquele risco. Então é EPI específico e adequado à situação em que nós estamos encontrando ali em campo naquele momento. Só assim para proteger, né? Só assim para proteger, não é? Só assim para proteger, né? Então vamos ver o treinamento, como é que está o treinamento, né? dentro da NR10, né? Depois nós vamos para campo, né? Por enquanto estamos dentro da NR10. E o treinamento? Está lá no 10.3, é o título que trata da segurança em instalações energizadas ou em suas proximidades. Energizadas tem energia elétrica ou pode ter energia elétrica enquanto eu estiver trabalhando. Isso que é a instalação elétrica energizada. Vou falar de outra forma. É uma instalação elétrica não desenergizada conforme a NR10. Falei a mesma coisa com duas frases diferentes, tá? Então nós estamos trabalhando nessa situação. Pode aparecer energia elétrica. Está lá o 10.3.13.2. Os trabalhadores devem receber treinamento em segurança conforme os anexos. Então, treinamento em segurança de energia elétrica prevista na NR10 é só exigido se o trabalhador for trabalhar em instalação elétrica energizada ou com possibilidade de energização, que dentro da NR10 está dentro do conceito de instalação energizada. Então, ali que precisa treinamento de segurança em eletricidade, não é? Vamos voltar para a nossa enquete. Precisa de treinamento ali? Se a instalação está desenergizada, companheiro, não precisa nem treinamento. Pode ir pode chamar o vizinho. Vou levar a mamãe para mexer lá na instalação elétrica desenergizada, né? Posso, né? Não existe nenhum requisito, já está liberada para o trabalho, tá ok? Né? Então, olha, agora que é muito importante. Isso é muito importante. Essa frase que está aí nessa caixa amarela, ela tem consequências práticas bastante amplas e a gente precisa estar atento a ela. Tá? Apesar da NR10 dizer que treinamento não é necessário, a NR10 não o proíbe. Não proíbe. Não tem nada falando que não possa. Não fala nada falando que não possa ter EPI. Simplesmente a NR10 não exige. Né? Não exige. E a NR10 é condições mínimas. Então, o que for além do que está na NR10 não é problema, não é proibido. Né? Não é proibido. Então, a decisão é sempre da empresa no exercício de suas responsabilidades. Sempre. O que é que eu quero dizer? Se eles acharem por bem que tem que ter treinamento, pode ter treinamento. Tá? Não é exigido a NR10, mas também não é proibido e sempre estará, é uma consequência natural da responsabilização. A empresa tem que garantir segurança e saúde. Não existe nada, nenhum item em lei, em norma regulamentadora, nenhum item que vá falar de que não pode ser exigido dentro da empresa. Né? Não pode ser exigido. É claro que a gente torce para o bom senso, né? E o bom senso prevalecerá principalmente com o passar dos tempos, né? Mas na realidade a gente ouve o que a empresa exige e cumpre o que a empresa que está nos recebendo, onde nós estamos fazendo um trabalho, onde nós somos funcionários, né? O que ela decidiu, tá ok? Ótimo. Vamos seguir em frente.
Eu lembro no setor elétrico, revista Setor Elétrico, eu li uma reportagem que assim, o título era Exigências Abusivas. E lá o autor conta uma situação que ele encontrou em campo e que estava exigindo muito mais do que a NR10 pedia. E era verdade. Todavia, porém, contudo, entretanto, não existe nada, o título não poderia ser Exigências Proibidas. Né? Não é proibido. Né? Não é proibido. Né? Então nós precisamos, claro, fomentar a cultura, exercitar a prática da NR10, exercitar a segurança, né? Sair desse marasmo, né, que nós temos como sociedade nas questões de segurança elétrica, para aí a gente criar corpo, né, sangue grosso, né, para a gente trabalhar como se deve. Né? Então vamos lá, como é necessário, né? Como é necessário. O que hoje se faz nas empresas quanto ao EPI? Ótimo. Então agora vamos para campo e vamos ver o que é que a gente encontra, né, nas empresas de hoje. Né? Vamos lá. O corpo humano tem as suas fragilidades e é altamente desejável, né, que essas fragilidades sejam protegidas. Simples assim. O nosso corpo humano é frágil. A cabeça onde está, e o nosso sistema de equilíbrio, sistema nervoso de equilíbrio automático está funcionando, ótimo. Se esse sistema falhar, a gente pode vir ao chão, perder o equilíbrio. E se a gente vem o equilíbrio, a nossa cabeça pode bater ao chão. Independente de como bater, a gente pode até vir a óbito. Né? Então é uma peça frágil. Alguém já topou com o dedão do pé no meio-fio, na calçada, ou dentro de casa, levantou a unha do pé? Alguém já fez isso? Só eu? Não é? Então, alguém já teve algum cisco no olho, alguma coisa que caiu no olho, né? Então, é claro, né, que essas fragilidades é bom que sejam protegidas para que acidentes não ocorram dentro da firma, não é isso? Hoje em dia, praticamente toda empresa exige EPIs básicos, no sentido de se evitar esses acidentes rotineiros, né? Então, eu não gosto nem de chamar de EPI, eu gosto de chamar de uniforme, né? Por favor, né? Venha de bote de segurança para sua unha não levantar aqui, né? Né? Por favor, venha com um óculos de proteção para nada cair nos seus olhos. Venha com capacete para você não bater a cabeça em lugar algum ou não ter sequelas de uma batida ou de algo que caia na sua cabeça, né? Esse que é o sentido desses EPIs, né, exigidos na entrada da firma. E não existe regra, é uma decisão da própria organização em função dos riscos, digamos, genéricos, né, que ali existam, né, junto com as atividades, agora sim, né, que as atividades gerais, né, o que tem lá, e elenca uma série de EPIs que são necessários para adentrar na instalação. Ótimo, 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 isso é muito bem-vindo, né? Isso é muito bem-vindo. Já encontrei um motorista de caminhão, ele precisava entregar, não sei se entregar ou pegar material, né? E a portaria não deixou ele entrar, não. Né? Ele estava de sapato, né? Tinha chinelo e sapato. Não tinha bote de segurança. Bote de segurança. Ele estava lá aflito, lá, procurando onde é que tinha comércio lá para comprar um bote de segurança, senão ele não entrava na firma, né? Não cumpria lá a finalidade. Ótimo. A responsabilidade é da firma quando ele entrar. Né? E se ele topar com alguma coisa no pé lá dentro da firma, é um acidente de trabalho. Né? Capacetes, óculos de proteção, protetor auricular, máscara de proteção, jaquetas de manga comprida, obrim, né, o similar, né? Calça comprida, de brim, bote de segurança, são os mais queridos, né? Não precisam ser isso, não existe isso escrito em lugar nenhum, tá? Mas é por aí que saem os EPIs básicos, né? Vamos pegar isso aqui e vamos levar para o contexto da NR10, né? Vou pegar um aqui. Óculos de proteção. Óculos de proteção. Óculos de proteção que pede na entrada é o EPI do eletricista? Depende do que o eletricista está enfrentando. Depende do que o eletricista está enfrentando. Porque se for questão de emissão de partículas, um ambiente sujo, de poeira,
e evitar poeira nos olhos, né, minimizar, ótimo, esse serve. Mas se o assunto for iluminação muito excessiva naquele ambiente de trabalho, não é aquele óculos de proteção que está exigindo ali na portaria, sim um óculos, né, que tem algum grau de filtro, né, para trazer a intensidade luminosa numa intensidade, né, suportável, confortável aos olhos humanos. Ou se esse eletricista estará lidando com solda elétrica, onde existe o arco elétrico, não é nenhum nem outro óculos, é um óculos especial para solda elétrica. Então, dentro da NR10, o EPI é em função dos riscos enfrentados pelo trabalhador. Não cabe EPIs genéricos, né? Não cabe EPIs genéricos. Né? O que uma jaqueta de manga de brim vai fazer por você se você está diante de um quadro elétrico e está sujeito a um arco elétrico? Não vai fazer nada por você, não vai proteger. Né? Então, eu gosto de chamar isso muito mais de uniforme do que de EPI, tá? Né? Logo, na certa, estaremos de EPI. Adentrou, com certeza você vai ter com algum tipo de EPI. Tá? Algumas firmas não exigem EPI. Já fui numa firma, inclusive, de alta tecnologia, né? Uma planta industrial bastante complexa, né? Processos químicos, mecânicos, físicos, bastante complexos. Mas o prédio administrativo está na entrada da firma, você tem acesso à portaria ao prédio administrativo, uma reunião administrativa, não se exige EPI. Não exige EPI. Você não pode sair do prédio, você não pode ir para a área industrial. Firmas similares, onde esse mesmo prédio administrativo, para você acessar, você tem que passar próximo à área industrial, ou você tem que passar por uma área que lhe dá acesso à área industrial, EPI para você fazer reunião lá no prédio administrativo. Né? Então, o default, ou o mais das coisas, né, o mais rotineiro, é EPI exigido lá na portaria, tá? E hoje o que se faz nas empresas quanto a treinamento? Peguei aqui uma situação bastante ampla. Existem sempre informações a serem dadas ao que adentra a firma. Quais são os sinais de alarme? Um silvio longo, como é que é a sirene, como é que toca? Um silvio longo, o que significa? 3 curtos, o que significa? O que eu faço quando eu ouço esse sinal, aquele sinal? O que eu faço dentro da firma? Como proceder, como andar, como caminhar dentro da firma? Quais são os pontos de encontro? Quando é que eu tenho que ir para lá? Essas informações. Quarta-feira, às 15 horas, a gente sempre faz um ensaio. Vai tocar o alarme, mas não é uma situação de emergência, a não ser que você seja sortudo que dê exatamente um alarme naquela hora exata. Né? Então, são informações que você, para entrar numa firma, você precisa estar informado. Né? Se você está dentro da firma e vai num setor, num departamento, ou numa área, ou numa unidade, né? Você precisa de informações específicas lá daquele setor, né? Olha, estou entrando na área de prensas, por favor, observe a passarela de segurança, por favor, mãos nos bolsos, né? Mãos nos bolsos, né? Cuidado com esse perigo, com isso aqui, por favor, não faça isso, não faça aquilo. São informações para você entrar dentro de um setor da firma e com segurança, né? Você vai mexer num determinado equipamento ou numa instalação, é claro que você precisa de informações ali daquele equipamento, ali daquela instalação, né? Então a instalação está desenergizada, mas você está montando. Então o cabo por onde que passa, como é que anilha, como é que coloca o grampo, coloca o terminal, né? Tudo isso são informações que o trabalhador, de uma forma geral, vai precisar receber, né, ali para trabalhar ali naquela instalação, não é? Então, treinamento, né? Treinamento é muito amplo e muito necessário em vários momentos de nossa vida profissional. Tem um etc. ali que é grandíssimo, né? Só peguei aqui os maiores, né? Os maiores. Entrar na firma, entrar no setor, mexer no equipamento, né? Mas existem, né, necessidades. Né? Logo, na certa, receberemos algum tipo de treinamento. Vou melhorar essa frase. Alguns tipos de treinamentos, né? Porque serão vários, né? Algum tanto bom, né? Então, vou voltar na nossa enquete, né? Para a gente fazer jus aqui ao que nós conversamos, né? Um trabalhador irá atuar em uma instalação desenergizada, conforme a NR10. Quanto ao risco elétrico, a NR10 exige nada,
tá? Nós estaremos usando o EPI? Ah, muito provavelmente. Mas não por conta de exigência de NR10, tá? Não por conta de controle de risco elétrico, tá ok? Nós deveremos estar usando o EPI por questões gerenciais, pelo entendimento da firma como necessário e contribuidor, tá ok? Nós teremos treinamento específico na certa, né? Na certa. Mas não por conta de exigências de NR10 e não por conta dos controles de riscos elétricos, tá ok? Eu espero que tenha sido claro aí, que vocês tenham uma noção aí mais clara, prática e realista, né? Do que pede a NR10 e do que é que nós estamos encontrando em nosso campo, né? Isso é o que eu preparei para este vídeo, né? Toda quarta-feira, às 19h30, eu posto um vídeo ou faço uma live no canal do YouTube e logo eu posto também no Instagram e no Facebook, né? Muito obrigado, até a próxima.